Olá, amiguinhos da poltrona. Vamos continuar então aqui com o Código Florestal, nossa parte 3 da apresentação. Nós vamos entrar aí na parte que fala de algum detalhamento sobre o uso e as proibições de uso das áreas de preservação permanente. Então, o artigo 6º, consideram-se ainda de preservação permanente quando declaradas de interesse social por ato do chefe do Poder Executivo, aí entende-se presidentes, governadores, as áreas cobertas com floresta ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades. Então, não só aquelas áreas já definidas como APP em função de ser topo de morro, inclinações acentuadas e margens de rios ou lagos. Se uma área for importante na contenção da erosão do solo e mitigar riscos de enchentes, deslizamentos de terra e de rocha, essa área deve ser uma área de preservação permanente. O que, se vocês forem parar para pensar naquela região do Rio de Janeiro, ali onde ocorreram os acidentes, se não me falha a memória, foi Angra dos Reis, né? Que desabaram várias casas e morreu muita gente. Não é cumprido. Proteção de restingas e veredas. Restingas são os tipos aí florestais mais atacados, né, pelos seres humanos em termos de respeito ao código. A maioria das casas de praia, loteamentos, estão no litoral, em áreas de restinga. Então, na prática também não é muito cumprido. Várzeas, nem se pensa, né? A maioria das cidades estão em várzeas, ou para abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção. Então, se algum lugar lá tiver mico-leão dourado, essa área vai ser uma área de preservação permanente se o chefe do Poder Executivo assim o entender e determinar. Outros lugares são sítios de excepcional beleza ou valor científico, cultural ou histórico, certo? Também na questão das estradas, né? Proteção de rodovias e ferrovias. E aí tem mais dois itens que eu vou deixar aí só, né, para vocês lerem do que se trata. Bom, agora nós vamos entrar em algum detalhamento sobre a área de proteção permanente. Então, o regime de proteção das áreas de proteção permanente. Então, a vegetação situada na área de proteção permanente, segundo o artigo 7, deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante, a qualquer título. Tá? Então, se você for lá um poceiro, você vai ter que manter, tenha consciência disso. Se você for também um sem terra que entrou lá na área, você tem que manter essa área preservada. Não é motivo para você derrubar a área de proteção permanente e você ser sem terra. Se ocorreu a supressão da vegetação, o proprietário da área, possuidor ou ocupante, é obrigado a promover a recomposição da vegetação, e aí tem resoluções do CONAMA indicando como isso deve ser feito, se é com plantio, com sementes ou mistura dessas duas formas. Certo? E aqui tem um realce que eu coloquei, que é a obrigação prevista no 1 aqui, né? Tem natureza real e é transmitida ao sucessor, aqui, ó, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Então, no momento que o imóvel rural, se você receber um imóvel rural por herança, ou se você comprar um imóvel rural, vem de presente para você algumas coisas aí. Se o proprietário original desrespeitou alguma coisa, é você aqui como comprador ou recebedor da herança que vai ter que arrumar as coisas em relação a essa supressão da vegetação situada em área de APP. No caso de supressão não autorizada de vegetação realizada
após o dia 22 de julho de 2008, que é quando muitas pessoas, devido a boatos aí, acabaram achando que não haveria mais a reserva legal e detonaram muitas áreas. Então, no caso dessa supressão de áreas aí, que ocorreram na época em que o código estava para ser votado, é vedada a concessão de novas autorizações de supressão da vegetação enquanto não cumpridas as obrigações previstas no primeiro aqui, né? Então, se você não fizer o que está escrito aqui, ó, você não recompor, você não poderá suprimir novas áreas, certo? Chimarrãozinho rolando aí. Bom, então, aqui tem um comentário meu, né? Então, se pode suprimir app? Em alguns casos muito específicos, pode, desde que você recomponha em outro lugar, geralmente nas cabeceiras dos rios, essa área que foi destruída. A gente já vai ver do que trata isso, mas aquelas pessoas que na má fé, tendo em vista que poderia mudar a lei nesse período de incerteza, se aproveitaram e derrubaram muitas florestas aqui em áreas que seriam de reserva legal. Essas pessoas elas não vão poder fazer mais nada se não recuperarem as áreas que destruíram. É disso que trata o artigo 7. A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em área de proteção permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nessa lei. Então, essa pergunta aqui está respondida já abaixo pelo artigo 8. É possível, sim, suprimir áreas de vegetação em área de proteção permanente. Então, eu considero aqui, entre parênteses, eu coloquei uma brecha na legislação, a supressão da vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas, em caso de utilidade pública. Vamos ver do que trata isso. Continuando as brechas aqui na legislação, poderá ser autorizado excepcionalmente em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida, ou seja, não existe mais um manguezal, para execução de obras habitacionais e de urbanização. Então aí pontilhões, canalizações, inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse social. Então, se existem algumas pessoas que conseguiram a posse de certas áreas, que essas áreas são de APP, devido a termos aí de outras leis, né? Essas pessoas vão ter que ser regularizadas. Né? E aí algumas áreas de APP poderão arcar devido a erros, na verdade, de urbanização, as áreas da APP poderão ser suprimidas em função de regularizar esses erros anteriores. Então, vocês percebam que a nossa legislação ela é sempre uma legislação que está remediando em vez de prever os problemas. Né? Esse SEI aqui também, porque isso aqui só se aplicaria em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda. Então, são pessoas que não tinham onde morar, acabaram usando a APP, ficaram com a posse da terra, por lei, e agora o Estado tem que tomar alguma atitude. Só que nem eu coloquei o SEI aqui, porque às vezes tem pessoas que não têm tanta baixa renda assim e estão fazendo isso aqui também, né, ocupando áreas da APP. Ou ocuparam há muito tempo e agora precisa ser regularizada a situação dessas pessoas. Artigo 9º, mais uma brecha. É permitido o acesso de pessoas e animais, vejam só, às áreas de proteção permanente, para a obtenção de água, para a realização de atividades de baixo impacto ambiental. Aí eu só sublinhei e fico pensando, né? Qual é o impacto ambiental de um animal indo beber água numa área de proteção permanente? Basta lembrar que alguns casos já comprovados, né? Alguns lugares onde existem pequenos riachos protegidos, que eram protegidos, no momento que os animais entram e bebem água, eles acabam, essas criaturas amáveis, acabam pisoteando, destruindo às vezes as barrancas, as margens, e abrindo o primeiro passo para que seria as erosões. Né?
Foi assim que se formou no Rio Grande do Sul o deserto do Alegrete. Então esse deserto ele é originado da superlotação de gado em áreas com terreno muito arenoso, muito sem estrutura. Então, não só nas margens dos rios, como está ali no artigo, mas em áreas planas o gado pode ocasionar problemas se ele for em excesso em relação à área que ele deveria ocupar, ou seja, mais cabeças do que é permitido. Então, no momento que você permite em área de preservação permanente o acesso de pessoas, tudo bem, pessoas, mas animais para obtenção de água, eu acho que é perigoso, certo? Mas está na lei que é permitido fazer isso. Bom, vamos então ao capítulo 3, áreas de uso restrito. O que é isso? Então, começamos com o artigo 10. Pantanais e planícies pantaneiras. Lá, é permitida a exploração ecologicamente sustentável, devendo-se considerar as recomendações técnicas dos órgãos oficiais de pesquisa, ficando novas supressões de vegetação nativa para uso alternativo do solo condicionadas à autorização do órgão estadual do meio ambiente. Em áreas com inclinação de 25 a 45 graus, serão permitidos o manejo florestal sustentável e o exercício de atividade agro-silvo e pastoris. Sublinhei pastoris aqui porque em áreas inclinadas, agora pela lei, é permitido circular gado lá. Então eu já vejo aqui um perigo nessa brecha aqui na lei. A manutenção da infraestrutura física associada ao desenvolvimento das atividades deve ser mantida. Então, se você fizer boas práticas agronômicas, né, e leiam depois o resto ali, teoricamente não ocorreria problemas aqui nessas áreas inclinadas ter gado ou certas culturas. Mas, lembramos novamente que muitas vezes é concedida o uso dessas terras em áreas inclinadas que deveriam ser mantidas em descanso, né, devido a protegerem, evitarem a vegetação nativa que evita a erosão, né. Então eu não sei até que ponto existem estudos que demonstram que seria possível manter gado em áreas inclinadas com essa inclinação sem que houvesse os perigos que eu alertei anteriormente aqui. Esse é um ponto polêmico porque muitas áreas de produção de uva e culturas como café estão em áreas assim inclinadas e aí poderia se utilizar também para inserir o gado nessas áreas. Então não sei até que ponto esse artigo aqui ele realmente vai ajudar ou atrapalhar a preservação do meio ambiente. Uma coisa é certa, no momento que você cria essa possibilidade aqui, você está fazendo com que muitas pessoas que não poderiam usar a terra agora podem, né? Ou que já usavam continuem usando terras em áreas inclinadas. Notavelmente cafezais, barreirais no Rio Grande do Sul, por aí vai. Capítulo 3. Áreas de uso restrito. Uso ecologicamente sustentável dos apicuns e salgados. Primeira vez que eu li isso, eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Apicuns e salgados. Por isso que está aqui o ponto de interrogação. Depois eu vou mostrar o que é para vocês isso. Então, a zona costeira, considerada patrimônio nacional, e deve ser ocupada de modo ecologicamente sustentável. Isso é o que está escrito, né? Na prática, a gente vê que a nossa zona costeira é onde está a maior parte da população brasileira e não há esse cuidado todo, né? Então, talvez a lei aqui tenha se pensado em proteger essas áreas já um pouco tardiamente, uma vez que a ocupação do Brasil se deu desde 1500 e muito da população vive nessas zonas, e já há pouquíssimas áreas aí de apicuns e salgados a serem protegidas. E elas são permitidas agora a serem manejadas sustentavelmente. Então o que se pode fazer lá? Atividades de carcinicultura. Vou deixar a dúvida para vocês aí, depois vocês procurem no Google o que é isso.
e salinas. Desde que observado alguns requisitos que eu já vou falar, pode-se trabalhar nessas áreas de apicuns e salgados, que eu já vou definir agora. Aí está uma imagem do que é um apicum. Então são áreas bastante relacionadas ao manguezal, são ecossistemas costeiros, caracterizados por área plana com elevada salinidade, desprovidos de vegetação. Então é as beiras de praia, perto de manguezais, você pode fazer algumas atividades de pecuária aqui no caso, né? Sempre associadas a manguezais em diferentes regiões do mundo. Então nessas áreas aí tem as observações, né? Que devem ser observados alguns requisitos para você fazer carcinicultura nessas áreas. Desde que a área total ocupada em cada estado não superior a 10% dessa modalidade de fisionomia no bioma amazônico e a 35% no restante do país, excluídas as ocupações consolidadas que atendam ao disposto no sexto desse artigo. Salvaguarda. Então você deve preservar a absoluta integridade dos manguezais arbustivos e dos processos ecológicos essenciais a eles associados para você poder usar essas áreas, bem como sua produtividade biológica e condição de berçário de recursos pesqueiros. Você deve pedir um licenciamento da atividade das instalações pelo órgão ambiental estadual, cientificado, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, e no caso de uso de terrenos de marinha ou de outros bens da União, regularização prévia da titulação perante a União. Tudo que você gerar de resíduos tem que ser tratados se você usar essas áreas de apicuns para atividade de pecuária. Manutenção da água e do solo, você não deve detonar muito lá, né? Respeitando as áreas de preservação permanente e respeitar as atividades tradicionais e de sobrevivência das comunidades locais. Embaixo um comentário meu, como conciliar o uso de áreas de apicuns e salgados com todas esses itens a serem cumpridos. Fica difícil. Né? A licença ambiental, na hipótese desse artigo, será de 5 anos renovável, se a pessoa cumprir as exigências, né, de que não vai destruir a área mencionada anteriormente na sua atividade. Inclusive, você tem que fotografar a área. Poderá ser pedido, né, um estudo prévio de impacto ambiental e RIMA também para novos empreendimentos nessas áreas. Se a área de apicum ou salgado for superior a 50 hectares, é vedado a fragmentação do projeto para ocultar ou camuflar seu porte. Se a área for de até 50 hectares e potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente, estou um pouco gripado, é onde você vai ter que... Então aqui, às vezes as pessoas tentam diminuir, criar mais projetos para fazer com que os projetos sejam menores, né, com até 50 hectares, e aí poderem fazer mediante o IARIMA aqui a exploração da área. Só que a primeira parte aqui diz justamente que você não pode desdobrar, fragmentar os projetos para camuflar o seu tamanho, né, se ele for maior que 50 hectares. Se ele for menor que 50 hectares, você também vai ter que fazer IARIMA. E se ele estiver localizado numa área com adensamento de empreendimentos semelhantes, igualmente você vai ter que fazer o IARIMA. Bom, reserva legal. Vamos lá. Todo imóvel rural deve manter a área com cobertura de vegetação nativa, título de reserva legal. Aí está escrito sem prejuízo, e aí o grifo aqui é meu, independente da aplicação das normas sobre as áreas de preservação permanentes. E aí tem os percentuais mínimos, né, que a gente vai ver agora.
Então, se for na Amazônia Legal, a área de reserva legal vai ser de 80% da área do imóvel. Na área de Cerrado vai ser de 35% e de 20% na área de Campos Gerais. Em outras regiões, 20%. E aqui o grifo meu é uma questão que eu penso, por exemplo. Onde está mais preservado no Brasil, você precisa manter maiores áreas de reserva legal. E onde está menos preservado, menores áreas de reserva legal. Então, me parece um pouco contraditório essas porcentagens. Né? Talvez a gente devesse inverter ou manter 80% em todas as áreas. Né? Porque quando você fala que vai precisar só 20% na Mata Atlântica, por exemplo, aqui, que em outros casos, você está falando que todos os 80% que já foi destruído não precisa ser recomposto. Né? Na verdade, é isso que está sendo dito aqui. Vai ter que manter só 20%. Então é uma forma aqui de fazer com que não seja necessário recuperar tudo que já foi destruído. Só é necessário recuperar onde ainda não foi destruído aqui. Ó. Nos casos da linha A do inciso 1, aqui, o poder público poderá reduzir a reserva legal para até 50%, quando o município tiver mais de 50% da área ocupada por unidades de conservação da natureza de domínio público. Lembrem que o Código Florestal trata de como preservar as áreas, né, de domínio particular, pessoas que são donas das terras. As áreas de preservação no domínio público são parques e outros sistemas de unidade de conservação. Então, quando existe muita área preservada pelo poder público, parques, reservas biológicas, estações ecológicas, fica só a 50% essa margem aqui que era de 80%. Nos casos aqui da mesma linha, né, o poder público estadual, ouvido o Conselho do Meio Ambiente, poderá reduzir a reserva legal para até 50%, quando o Estado tiver o zoneamento ecológico aprovado e mais de 65% do seu território ocupado por unidades de conservação, da mesma forma como anteriormente visto aqui, ou terras indígenas homologadas. Bom, quando indicado pelo zonamento ecológico econômico, realizado segundo metodologia unificada, o poder público federal poderá reduzir da reserva legal de imóveis com área rural consolidada, situadas em área de floresta localizada na Amazônia Legal, até 50% da propriedade, excluídas as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos. Ou poderá ampliar a reserva legal em até 50% dos percentuais previstos por lei para cumprimento de metas nacionais de proteção à biodiversidade ou da emissão de gases de efeito estufa. Então, se houver uma espécie muito rara na sua área lá e você, infelizmente para você, né, você comprou a área numa região assim, você pode estar sujeito a ter essa reserva legal ampliada até o dobro para proteger lá o mico-leão dourado, pode ser. Na verdade, eu estou falando que é ruim para você, porque se você é uma pessoa que não tem o menor interesse de preservar o mico e comprou a terra, mas na verdade essa aqui é uma forma de proteger espécies altamente ameaçadas. Bom, os estados que não possuem seus zoneamentos ecológicos, segundo a metodologia unificada, terão 5 anos para fazê-lo. Artigo 14. A localização da reserva legal deverá levar em conta os seguintes estudos e critérios: o plano de bacia, zoneamento ecológico econômico, a formação de corredores ecológicos com outra reserva legal, com APP, com unidade de conservação ou qualquer outra forma protegida. O que está dizendo aqui? Que você, na hora de fazer essa reserva legal, você deve consultar alguém, algum biólogo, algum engenheiro florestal, vinculado a algum órgão municipal, estadual, federal, para que ele te dê uma dica aí sobre isso, por exemplo. Seria bom
se você tivesse a reserva legal próxima à área de preservação permanente e estrategicamente posicionada para formar corredores onde os animais possam circular entre as áreas preservadas. Isso visaria aumentar o fluxo genético das populações envolvidas, né? E aqui no 5, as áreas de maior fragilidade ambiental. Então, para a pessoa dona da terra, não fica muito claro, talvez, quais seriam essas áreas na sua propriedade. Então, eu acho que seria interessante consulta aí. Você, aqui talvez a intuição do agricultor já diga, né? Ah, essa região aqui está começando a ter problemas lá, é melhor deixar que se recupere. Até para o próprio bem do agricultor, dele não perder terras, não perder com erosão, muitas coisas aí. Já outras coisas aqui é mais difícil da percepção do agricultor, o que é um corredor ecológico, por que tem que estar perto da uma unidade de conservação, a minha reserva legal. Aqui vem o item polêmico, artigo 15. Será admitido o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo do percentual da reserva legal do imóvel. Então, na verdade, essa área de preservação permanente ela vai ajudar a formar o percentual de reserva legal do imóvel. Tá? Então, se você tiver 30% de área de preservação permanente e te for exigido 80% de reserva legal, você teria que conseguir mais 50% aí para fechar o cálculo aqui, certo? Se eu interpretei corretamente a lei. Desde que o benefício previsto nesse artigo não implique a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. Tá? Desde que a área a ser computada esteja conservada ou em excesso em processo de recuperação. E o proprietário esteja cadastrado corretamente, né, no cadastro CAR, nos termos desta própria lei. Então, a área de preservação permanente, ela tem, se a gente fosse perceber na teoria dos conjuntos, né, existe aí uma sobreposição dessas áreas. Elas não são completamente independentes uma da outra, ou seja, você pode usar parte da PP para fazer a porcentagem de reserva legal que você necessita. Isso reduziu bastante as áreas que vão ser efetivamente preservadas com o novo Código Florestal. O proprietário, ou possuidor de imóvel com reserva legal conservada, inscrita no CAR, cuja área é maior do que o pedido pela lei aqui, poderá utilizar excedente para fins de constituição de servidão ambiental. O que é isso? É você vender para outra pessoa que não cumpriu suas partes, né, suas porcentagens de reserva legal, você pode vender para essa pessoa. Para ela, o seu vizinho de propriedade, por exemplo, não preservou nada, e ele está precisando, ele pode pegar da sua propriedade uma parte, conforme esse item aqui. Aqui admite-se a exploração econômica da reserva legal mediante o manejo sustentável, previamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente, de acordo com as modalidades previstas no artigo 20. Aqui já estava um pouco indignado quando eu escrevi isso, né? Que a APP está se reduzindo cada vez mais, segundo esse novo código, e a prática de manejo sustentável, a retirada de algumas árvores que não ocupem maior volume do que a floresta é capaz de repor, é um critério simples, mas também, na sua simplicidade, ele ignora ignora a genética, ignora quantos animais precisam se alimentar, então não sei até que ponto esse manejo realmente é sustentável. E você pode usar a reserva legal para ser manejada. Então, no momento que você já pega áreas da APP para compor reserva legal, e aí em algumas áreas de reserva legal você pode fazer manejo sustentável, a forma de preservar realmente
permanentemente fica cada vez mais reduzida. É obrigatória a suspensão imediata das atividades em área de reserva legal desmatada naquele período lá que o pessoal se aproveitou. Sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, deverá ser iniciado nas áreas de que trata essa questão aqui, o processo de recomposição da reserva legal em até 2 anos, contados a partir da data da publicação desta lei. Então, nós estamos em 2014, todo mundo já deveria ter concluído, né, a reserva legal que desmatou após 22 de julho de 2008. Pelo novo código, todo mundo já deveria ter recomposto aquelas áreas que se achavam que não seriam mais reserva legal e todo mundo cortou, justamente se beneficiando de uma época de transição, né, das leis, como eu já havia comentado. Como eu estou lendo o código agora, em 2014, eu já fico pensando, será que 1% das pessoas fez isso? Será? Eu acho muito difícil que as pessoas tenham recomposto isso que foi desmatado nesse período aqui. Aqui tem a irmã Dorothy, né, defensora do meio ambiente, comentando aqui o que aconteceu, por que essas partes do código são como são atualmente em 2014, né? Vocês podem ler aí e tirar suas próprias conclusões. A origem de toda essa polêmica desses 2 parágrafos aqui da lei. Chimarrãozinho rolando aqui. Então as pessoas esperavam anistia, né? E desmataram a esperança de que a lei nova ia dar anistia para todo mundo. Ela realmente, em alguns casos, favoreceu parcialmente uma espécie de anistia parcial. E aqueles que cortaram agora vão ter que recompor, pois cortaram na má fé, esperando uma anistia pelo novo código que não acabou não acontecendo. A área de reserva legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio do CAR, né, cadastro, e que trata o artigo 29, sendo vedada a alteração de sua destinação, transmissão, qualquer título de desmembramento das terras. A transferência da posse implica a subrogação das obrigações assumidas, ou seja, conversão em dívida. Subrogação, coloquei aqui o que é, né? Então, se você transferir a posse de terra, você vai adquirir uma dívida das obrigações ambientais assumidas no termo de compromisso de que trata o inciso 2 ou parágrafo 2. Nunca lembro o que é esse. Bom, o 2, né? Seção 3. Do regime de proteção das áreas verdes urbanas. Estamos numa nova parte do código aqui, que trata de áreas urbanas. São instrumentos, né, do poder público municipal para instalar as áreas urbanas, né, estabelecer as áreas urbanas. Exercício do direito de preempção para aquisição de remanescentes florestais relevantes, conforme a lei de 2001. Então, o poder municipal ele pode pegar certas áreas particulares para constituir algumas áreas de preservação do município. Aí. As reservas legais em áreas verdes, nas expansões urbanas, estabelecimento de exigência de áreas verdes nos loteamentos, empreendimentos comerciais e implantação de infraestrutura, e aplicação em áreas verdes de recursos oriundos da compensação ambiental. Isso aqui é mais uma lembrete em algumas palestras. Então o poder público municipal pode, né, as prefeituras, fazer tudo isso, né? Pegar recursos e aplicar em áreas verdes, estabelecer exigência de áreas verdes nos loteamentos, transformar reservas legais em áreas verdes nas expansões urbanas. Então você pode ter na sua propriedade limítrofe da área urbana no município, sua propriedade rural, uma área de reserva legal que vai se transformar numa praça para o município depois. Está previsto aqui, viu?
Supressão de vegetação para uso alternativo do solo. Agora começa concessões aí, né? Supressão é uma forma delicada de escrever desmatamento, tá? A supressão, o desmatamento de árvores nativas para uso alternativo do solo dependerá do cadastramento do imóvel, tá? No cadastro ambiental rural. E a autorização dos órgãos aqui do Sistema Nacional do Meio Ambiente. A impressão que dá, lendo esse novo Código Florestal, é que o mais importante é que você esteja cadastrado do que qualquer outra coisa. Aí você pode fazer várias coisas. O requerimento de autorização de supressão conterá no mínimo as seguintes informações. Claro, não é bem assim, né? Você tem que colocar lá aonde que está o imóvel, quais são as áreas que você não vai suprimir, porque não pode mesmo, né? Tem que ter um ponto de coordenada geográfica lá. Você tem que, se suprimir, repor, né? Você tem que dizer onde que vai repor e que você vai utilizar de forma sustentável o que se for suprimir de vegetação. Artigo 27. Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão, desmatamento, que abriga espécies da flora ou da fauna ameaçada de extinção, segundo a lista aqui, né? Essas espécies dependerá da adoção de medidas compensatórias e mitigadoras que assegurem a conservação da espécie. Tá? Então, se você for mexer em alguma área que tem mico-leão dourado lá, você vai ter que propor alguma medida compensatória. Não é permitida a conversão da vegetação nativa para uso alternativo do solo no imóvel rural que possuir a área abandonada. Então você nem vem querer destruir áreas com vegetação se você tem áreas abandonadas lá no seu imóvel que você não está usando para... Você tem áreas inúteis lá que você poderia estar usando e você vem querer destruir vegetação. Tá fora de questão isso. Capítulo 6. O cadastro, CAR, que nós tanto estávamos falando aí. Vamos ver do que trata isso. O cadastro ambiental rural, no âmbito do Sistema Nacional do Meio Ambiente, registro público eletrônico, obrigatório para todos os imóveis rurais. Finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, pondo base para dados, controle, monitoramento e blá blá blá, planejamento ambiental. Grifo meu. Beleza. Todo mundo que está na zona rural agora é obrigado a fazer um cadastro. E veja essa palavra, né? Informação. Então isso aqui é eletrônico, certo? Na maioria dos casos. E aí fica a pergunta, né? Está sendo pedido para fazer um cadastro por meio eletrônico, na maioria dos casos, e quantos produtores rurais têm acesso à internet? Então, por default, né, por definição, esse cadastro ambiental rural ele já vai começar, já se originou no novo Código Florestal vai causar dificuldade para as pessoas fazer isso aqui, né? O cara vai ter que sair dessa zona rural e ir para a cidade para poder se cadastrar. Eu imagino que a maioria dos casos aqui eles vão aceitar somente formulários eletrônicos, já que outras coisas estão muito em desuso já atualmente, né? Já estava em 2012 quando o código foi aprovado, imagina agora em 2014. A inscrição do imóvel no tal cadastro deverá ser feita em órgão ambiental municipal ou estadual, exigirá do proprietário rural várias coisas, você não vai lá sem saber antes o que precisa. Por isso leia aqui, ó. Quem que é o proprietário, a escritura, né? Tem que levar lá, a planta do imóvel, coordenadas geográficas de um ponto de amarração do perímetro do imóvel, vai ter que estar lá no mapinha a localização das APPs do teu imóvel, as áreas de uso restrito, as áreas consolidadas e a reserva legal. Coloquei uma pergunta aqui, será que essas informações não existem na Secretaria de Agricultura? Aqui está um acesso que eu fiz
em 12/12/2013. Ó. Vai fazer mais de meio ano que eu acessei aqui, quando eu construí essa apresentação, o cadastro ambiental rural. Aí eu acessei algum estado aqui, não lembro qual foi, e tá lá, ó, não tem nada lá na página da internet. Então aqui fica bem claro, né, que as coisas andam muito devagar no nosso país. Né? Bom, para um estado inteiro ninguém cadastrou nada ainda, é claro. Produtor rural, tem produtor rural que nem sabe que existe internet. Então, no momento que é feita uma interface assim, as pessoas deveriam facilitar para o produtor rural. Sei lá, leva que nem aqueles passador de cartão de débito, leva lá no cara um notebook e faz o cara preencher então, porque não vai rolar isso aqui, em minha opinião. Minha modesta opinião, não vai rolar isso aqui não. O cara que está lá no interior do Mato Grosso não vai conseguir fazer isso aqui. Mais um exemplo aí. Envio de declarações geradas no CAR, módulo offline, ainda não está habilitado. Então aqui tem várias coisinhas, né, de internet, enviar, consultar. Protocolo de preenchimento do CAR, gerado pelo CAR. Não tem nada. Pouquíssimas pessoas, em alguns estados nenhuma pessoa fez eletronicamente isso, até o momento que eu consultei, 12 de dezembro de 2013, quase um ano depois que o código foi instruído. Exploração florestal. Brasil, Zil. Só ver o tempo aqui, tem mais 20 minutos ainda. Exploração florestal. Vamos lá ver do que trata essa parte do código. A exploração de florestas nativas e formações sucessoras, ressalvas aqui em alguns artigos, dependerá do licenciamento pelo órgão competente, mediante aprovação prévia de plano de manejo florestal sustentável, com técnicas de condução, reposição, manejo compatíveis com os variados ecossistemas que a cobertura arbórea forme. Esse impossível aqui fui eu que coloquei, tá? Eu acho que exploração de florestas nativas é praticamente impossível você entrar lá num sistema tão complicado, mesmo com plano de manejo sustentável, e fazer as coisas funcionar sem causar impactos, tá? Essa é opinião pessoal minha. Mas pelo menos tem isso aqui no código, de forma que você tenha que fazer um plano de manejo. Então, se tiver algum impacto, não vai ser tão grande quanto o cara chegar lá sem nenhum plano de manejo. Então, beleza. Faça um plano de manejo, contrate vários profissionais e você poderá manejar algumas áreas aí de florestas nativas que estejam fora da área de proteção permanente e que estejam na reserva legal, ou em áreas fora da reserva legal e de áreas de proteção permanente. Você vai ter que bolar aí, contratar profissionais, se tiver uma área muito grande. Em algumas legislações, geralmente mais de 100 hectares. E vai ter que fazer toda aquela caracterização, vai ter que escrever uma tese de doutorado aqui para poder fazer o plano de manejo, tá? Vai ter que caracterizar os meios físico e biológico, aí você vai escrever lá a área de floresta ser explorada com plano de manejo sustentável, está localizada no clima CFA, com solos do tipo podzólico, o estoque existente, aí você vai ter que fazer um inventário florestal, que para a maioria dos agricultores é algo impensável, né? Colocar lá um levantamento sistemático com parcelas permanentes, medir as árvores, calcular a área basal, volume. Tudo isso aqui vai ter que ser contratado por profissionais, vai ter um gasto grande. Por isso que o manejo sustentável ele é caro, é difícil. Né? A intensidade de exploração compatível com a capacidade de suporte ambiental da floresta. Vejam só. Você só poderá cortar aquilo que crescer em termos de volume cúbico de madeira durante a sua exploração. A mesma coisa, dependendo do volume que cresce e volume que você retira, você vai ter que fazer um ciclo de corte. Vou cortar tantas árvores a cada tanto tempo para que a floresta cresça nesse período e fique estável. Ou seja, por isso que é manejo estável, né? Sustentável.
e vai ter que promover a regeneração natural da floresta. Agora, isso aqui é extremamente variável na maioria das florestas, né? Por exemplo, como que você vai saber quanto cresce as árvores que você vai explorar no ano, para saber daqui a 20 anos quanto você vai retirar? Para quem estudou engenharia florestal, existe um aparelho chamado trado de Presler. Esse trado, ele tira uma espécie de bagueta, um lápis de dentro da árvore, que mostra todo o registro de crescimento da árvore. Então, com esse simples aparelho que custa R$700, está disponível em muitas universidades, os engenheiros florestais vão lá, cravam na árvore, tiram o crescimento dela, pois tem no meu canal aqui no YouTube tem uma palestra chamada Dendrocronologia. Você pode entrar lá e ver como é que é feito toda essa parte aqui e ver quanto a floresta cresceu nessa palestra. Então nessa parte aqui, vá lá e veja como poderia ser feito tudo isso e como é complicado às vezes fazer isso, né? Para fazer o plano de manejo da sua floresta. Mas beleza, né? A gente está aqui para tentar explicar as coisas. Monitoramento, né? Então é um inventário contínuo. Você tem que ter parcelas lá e está sempre monitorando a floresta. Você tem que ter plaquetas, árvores marcadas, planilhas, Excel. Então aqui depende de engenheiros florestais aqui, com certeza, você fazer esse plano de manejo. E de outros profissionais, porque tem fauna, tem outras coisas lá acontecendo que você tem que ter cálculos aí para não fazer um manejo que extinga lá as espécies. Você faz uma coleta sustentável de castanha do Pará e acaba com as nozes que a cutia come. Então, ou justamente você faz seu plano de manejo sustentável recolhendo um sapoti lá, que é a principal fonte de alimentação de alguma ave em extinção, processo quase de extinção. Bom, feito todos esses cuidados, você tem seu plano de manejo, né? Mas não precisa fazer em alguns casos. Quais casos? Supressão de florestas e formações sucessoras para uso alternativo do solo. Tá? Então, no caso de repor e compensar, você poderá suprimir algumas formações sucessoras. O manejo e exploração de florestas plantadas fora de áreas de proteção permanente em reserva legal não precisa de planos de manejo. Tá? São os plantios aí de eucaliptos, pinos, né? Exploração florestal não comercial, tá? Por populações tradicionais. Se você for lá retirar menos de 20 metros cúbicos, se não me falha a memória, se você for retirar frutas, algumas coisas mais que não deveria ser isso aqui na verdade, né? Isso aqui deveria ter o mesmo cuidado, eu acho. No momento que você retira frutos da floresta, você está causando um grande impacto no futuro da floresta, isso é certo. Mas tudo bem, pelo código, pode. Não precisa plano de manejo. As populações tradicionais, quilombolas e outras populações de índios, que sabem, sabiamente, né, utilizar os recursos tradicionais aqui. Então essas pessoas estão livres do plano de manejo. Artigo 33. As pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal em suas atividades devem suprir-se de recursos oriundos de florestas plantadas, planos de manejo florestais de floresta nativa aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente, supressão de vegetação nativa autorizada pelo órgão competente e reposição ou compensação florestal nos termos aí do artigo 33. Ou outras formas de biomassa florestal definidas pelo órgão competente do CISNAM. Então, quem se utiliza de matéria-prima, quem são? São serrarias, são essas outras pessoas, né? Fábricas de papel deveriam utilizar primeiro os recursos de florestas plantadas, é claro, né? Se for uma grande empresa de celulose, ela mesma planta a floresta e retira de lá a sua matéria-prima.
ou de planos de manejo, e aqui seria uma alternativa para a Amazônia, né? Fazer plano de manejo em toda a Amazônia e retirar só o que está crescendo lá de forma sustentável, com uma segunda alternativa depois da alternativa número 1. Depois vem as outras alternativas. Não precisa repor florestas aquele que só utilize costaneiras, são aquelas lascas, né? Aparas, cavacos e outros resíduos provenientes da atividade industrial. Então, se você tem uma usina lá que produz energia elétrica com base em cavacos, não é obrigação sua, você comprou o cavaco de alguma serraria, pelo que eu entendi aqui, não é obrigação sua repor as florestas. Quem vai ter que repor são outros. E também se você descreveu a origem, né, do seu produto. Então, não desobriga que você mostre algum, geralmente se chama RT, né, um papel que diga a origem desse produto, né, que você vai usar. Você tem que dizer nesse papel, acho que é RT o nome do papel, que é que você está utilizando na sua indústria vem de plano de manejo sustentável, é oriundo de floresta plantada e não é madeireiro, né? Recurso não madeireiro, por exemplo, o açaí. Se você tiver um papel dizendo que o produto que você usa na sua indústria veio do plano de manejo sustentável, então alguém já cumpriu com a legislação, você fica isento de repor as florestas. Tá? É disso que trata essa parte aqui. Artigo 34. Empresas que utilizam grande quantidade de matéria-prima são obrigadas a elaborar e implementar um plano de suprimento sustentável. Tá? Isso aqui é no caso das grandes empresas de celulose. Esse plano de suprimento sustentável assegurará produção equivalente ao consumo de matéria-prima pela atividade industrial. Admite-se o suprimento mediante matéria-prima em oferta no mercado. Tá? Então, se houver matéria-prima de outros, você pode comprar para cumprir essa parte aqui, ó, pelo que eu entendi do código. Então, isso não estimula os plantios de certa forma. O PSS de empresas siderúrgicas, metalúrgicas ou outras que consumam grandes quantidades de carvão vegetal ou lenha estabelecerá a utilização exclusiva de matéria-prima oriunda de florestas plantadas ou manejadas, né? E será parte integrante do processo de licenciamento ambiental do empreendimento. Aqui é uma notícia que eu peguei falando de como realmente na prática está acontecendo isso. Ou não está acontecendo isso, né? Desde a década de 60, vocês podem ver depois aí do que trata isso. Aqui tem uma coisa até que nem vou comentar. O que vai acontecer com muitas áreas. Aqui é os canais da transposição da São Francisco, eles estão, claro, para abrir o canal vai desaparecer muitas plantas aqui, eles têm que repor aqui a vegetação. Né? Eu só coloquei essa imagem nesse contexto aqui, o que vai acontecer talvez no futuro, que alguns populares já me falaram quando eu visitei lá, o que poderá acontecer com esses plantios aí, já que no Nordeste tem um problema gravíssimo, né, de falta de recursos, né, madeireiros. Bom, acho que com essas poucas palavras já deixei claro aí o que vai acontecer com as reposições. Capítulo 8º, do controle da origem dos produtos. Então a gente falou, né, que se você tem uma indústria lá, você tem que ter um papel, provavelmente é RT, pelo que eu lembro da graduação há 10 anos atrás, 20 anos atrás, que diz a origem já
todos nos conformes da lei do produto. Então, o controle da origem da madeira, do carvão e de outros produtos de florestas incluirá o Sistema Nacional que integra os dados, coordenado, fiscalizado, regulamentado pelo Sistema Nacional do Meio Ambiente. Plantio, reflorestamento, independe de autorização prévia, desde que observadas as limitações e condições previstas nessa lei. Deve ser informado, declara o órgão competente, no prazo de até 1 ano para fins de controle de origem. É livre a extração de lenha e demais produtos de florestas plantadas nas áreas não consideradas áreas de proteção permanente e reserva legal. O corte ou exploração de espécies nativas plantadas em área de uso alternativo do solo serão permitidas independentemente da autorização prévia, devendo o plantio ou reflorestamento estar previamente cadastrado. Por isso que eu falei que aquele cadastro é mais importante. E a exploração ser previamente declarada nele para fins de controle de origem. Isso aqui não mudou em relação ao Código de 1965. Os dados do referido caput serão disponibilizados para acesso público por meio da rede mundial de computadores. Tá certo, como eu vi anteriormente. Cabendo ao órgão federal coordenador do sistema fornecer os programas de informática a serem utilizados pelas pessoas e definir o prazo para a integração dos dados e informações que deverão ser aportadas ao sistema nacional. Esse onde aqui fui eu que coloquei, tá? Isso aqui só está escrito no novo código, que vai ser tudo eletrônico, mas não fala nada onde vai ficar e, né? Tem que fuçar realmente na internet e ser muito bom nisso para achar onde que vai ficar tudo isso. Tá? Quando a gente entra no site lá, tá isso aqui, ó, né? Muita coisa aí. Esses sites, a maioria deles, você fica mais perdido quando entra do que se encontra, né? Eu imagino que vai ficar aqui esses dados, né, do CONAMA, né, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que agora é IBAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente. E aí vocês podem perguntar se alguém já recebeu algum programa de informática para organizar tudo isso, quando a pessoa é algum desses agentes aqui que estão envolvidos nessa questão. Então, fiquem atentos ao futuro aí, o que vai ter que acontecer isso, né? O transporte por qualquer meio e armazenamento de madeira, lenha, carvão para fins comerciais ou industriais requerem licença do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Essa licença é feita através da emissão do DOF, que deverá acompanhar o material até o beneficiamento final. Para a emissão do DOF, a pessoa física ou jurídica responsável deverá estar registrada nesse cadastro aqui. Tá? Todo aquele que recebe ou adquire para fins comerciais ou industriais madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos é obrigado a apresentar o DOF. É um documento, né? E munir-se de via que deverá acompanhar o material até o beneficiamento final. No DOF deverão constar a especificação do material, sua volumetria, dados sobre a origem e destino do produto florestal. Então é um documento que define todas as características do que você está usando como produto florestal. É a outra ponta, né? Uma das pontas é a produção e a outra ponta de fiscalização e de cumprimento do código é quando o produto chega realmente nas indústrias e nas pessoas. Então, se o sistema de fiscalização não pegou algum problema lá na origem, ele tenta pegar no final. Por isso que funciona assim essa parte do código. Bom, agora vem uma questão aí que é o capítulo 9, a proibição do uso do fogo, que é altamente respeitada nesse país, e do controle dos incêndios florestais, idem. Eu considero, escrevi aqui isso, bem grande mesmo, para todo mundo ver,
que é o capítulo mais desrespeitado do Código Florestal, de 65 de 2014, 2012 aprovado e vigente agora em 2014. Com certeza, alguns cálculos indicam que o Brasil tem 70% de suas emissões, de 60% a 70% de suas emissões de gás carbônico contribuintes ao aquecimento global, se realmente isso contribui para o aquecimento global, o gás carbônico, com base em queimadas que não visam, esse fogo não visa aquecer as pessoas, pois nós não estamos na Sibéria nem no Canadá. Então essa queima de combustível é incêndios, né, em áreas de cerrado principalmente. Se você pegar qualquer bimotor aí em direção ao centro-oeste e passar por cima dele de noite, você vai ver que a região central do Brasil é um imenso braseiro. E nosso país é um dos poucos no mundo que tem 60% de suas emissões de gás carbônico com o intuito não de aquecer as pessoas e não de produzir energia para as pessoas utilizarem e sobreviverem. Tá? E só queimar vegetação para produzir energia, se aquecer e sobreviver, já não é aceitável no nosso mundo atualmente. Né? Agora imagina que 60 a 70% das nossas emissões de gás carbônico contribuintes para o aquecimento global são queimadas que visam simplesmente limpar a vegetação, ou seja, para depois plantar ou esperar crescer uma grama aqui e ter gado. É inútil. De novo eu vou falar, inútil. 60 a 70% do que o Brasil produz de gás carbônico são queimadas inúteis, que poderiam ser evitadas. Então eu acho que essa parte do código ela teria que ser realmente muito mais vigiada pelas nossas instituições que fiscalizam, né? E o governo deveria realmente investir muito mais nisso para tirar essa imagem do Brasil de ser um país que queima seu território por nada. Né? Vamos ver o que trata o código então nessa parte. Vou fazer um pequeno ver daqui como é que está, 1 hora já. Eu acho que eu vou deixar para uma última parte isso aqui. Vamos começar e depois a gente vê se vai dar tempo. O que está escrito no artigo 38 do Código Florestal em relação às queimadas? Proibido, né? Exceto em algumas situações. Então não é totalmente proibido. Peculiaridades justificam o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais. Vou deixar sublinhado e vocês pensem. Né? Mediante prévia aprovação do órgão estadual ambiental competente para cada imóvel, que vai dizer o que justifica. Né? Ao meu ver, nada justifica, mas tudo bem. Aí eu coloquei aqui, é proibido ou não? É proibido, exceto nas seguintes situações, e aí vem uma justificativa para emprego do fogo, que será estabelecida por algum órgão estadual. Então, percebam que o novo código ele é um pouco, ele não fecha assim, ele não te diz na cara, né, o que tem que ser feito e claramente. Então isso abre brecha para as pessoas colocar fogo. Pensem nisso. O órgão estadual competente exigirá que os estudos demandados para o licenciamento dessa atividade contenham um planejamento específico sobre o emprego do fogo. Né? Então você vai ter que remeter lá aos órgãos estaduais. Se você fizer uma queima controlada para evitar um grande incêndio depois, você não tá, você pode queimar, tá? Excetuam-se da proibição. Né? E os indígenas, né? Eles estão imunes, eles podem queimar. Né? Segundo essas práticas ancestrais aí, populações tradicionais e índios podem utilizar o fogo devido a fazer parte de sua tradição. E aqui, para quem não poderia e queimou, é necessário o estabelecimento de nexo casual na verificação das responsabilidades por infração pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares. Então você tem que realmente provar que a pessoa colocou fogo lá, que não foi um raio,
que não foi alguém que passou na estrada, e aí é complicado, né? A maior parte dos incêndios você só vê depois que aconteceu. O governo federal deverá estabelecer uma política nacional de manejo e controle de queimadas. Então, quem fez a lei, quem aprovou a lei, já está preocupado realmente com esses 60% a 70% que eu falei aí, das nossas inúteis emissões de carbono. Então, essa é a prova no próprio código de que o que eu acabei de falar tem sentido. Nós fazemos uma grande bobagem todos os anos no Brasil queimando essa região centro-oeste, né? E há uma preocupação aí ao controle dessas queimadas, na prevenção e combate de incêndios em áreas naturais protegidas. E aqui o número de focos de queimadas no Brasil. A variação no número de focos de queimadas no Brasil ao longo dos anos. E olha aqui os números astronômicos de focos. Né? Então, no ano de 1998 houveram 115 mil focos de queimadas. Um foco de queimada, você sabe, pode queimar uma cidade inteira, né, em termos de área. E esses focos, se a gente for parar para pensar no clima, eles refletem mais variações climáticas do que um controle. Então, aqui, quando teve poucos focos, pode ter sido um ano chuvoso. 2005 eu lembro de ter sido um ano bem seco, teve muitos focos. 2012 também foi um ano seco. 2013 foi um ano mais chuvoso, menos focos. Então, esse padrão, se você vê, está diminuindo as queimadas no Brasil, provavelmente reflete mais um aumento de precipitação naqueles anos do que um controle ou uma fiscalização maior. O capítulo 10 eu vou deixar para uma última apresentação, vai ser a apresentação número 4, que são os incentivos. Né? Então eu vou deixar só aí o artigo 41 e a gente começa numa próxima oportunidade. Espero ter contribuído aí para que vocês fiquem familiarizados com o texto do código, e as coisas que eu coloquei aqui refletem basicamente opiniões minhas, não são a verdade está em algum outro lugar, e é a minha interpretação do código. Eu posso ter interpretado errado algumas coisas, então eu sugiro que você sempre, quando leia ou assista algum vídeo, qualquer que seja, inclusive os meus, tenha discernimento e busque por mais informações, não se contente só com o que foi falado aqui. Abração e fica aí o da poltrona para o próximo vídeo.